Olá pessoal, mais uma vez uma nova videoaula do SGServe, Software de Gestão de Serviços e Manutenção. Dessa vez nós vamos verificar no módulo Serviços como terminar, como dar baixa, como encerrar, concluir uma ordem de serviço pendente. Ok? A gente recomenda que as baixas sejam e o serviço de planejamento, controle, termo de OS seja feito através do submódulo planejamento. Mas não quer dizer que você não possa também verificar as OS através do módulo histórico pendentes, né? De acordo com a filtragem. Então tenho essas OS todas pendentes, ok? 41 OS. A gente recomenda que seja feito todo o planejamento pelo planejamento, por ser mais objetivo, mais rápido, ser o módulo mais indicado. E também que quando eu entro no planejamento e verifico tudo que está pendente, não só vem as OS emitidas, como vem também a OS não emitida. No caso aqui, por exemplo, essa tem 46 OS. As OS sistemáticas não emitidas ainda, ou seja, que estão planejadas para alguma data, não aparecem porque não estão emitidas. Lá naquelas OS, naquele modo histórico de OS em serviço, só vão aparecer essas OS que têm número, que estão emitidas. Então essas sem número e são sistemáticas, né? Elas não aparecem. Bom, então eu recomendo que você faça todo o teu trabalho de planejamento, programação, término, através do OS pendente. Então, por exemplo, eu vou verificar, você pode filtrar todas as OS que estão pendentes, tem uma lista e pesquisar um número, se você está com um documento na mão. Você também tem a possibilidade de filtrar e ir direto para o número aqui, digitar o número da OS, ok? Se você tiver dúvida, consulta que ele vai mostrar aqui o número de todas as OS, tá? Por que a gente fala isso? Porque através do planejamento você tem uma visão organizada. Por exemplo, eu tenho uma visão, quando eu listo, ordenada por hora, dentro do dia e da semana ano, tá vendo? Já no cadastro histórico de OS, a outra opção, vem ordenado por número de OS, ok? Então vamos supor que a gente tem um serviço aqui para dar baixa, uma OS não sistemática. Nós vamos até a OS, eu vou efetuar só o término. Antes de terminar, é conveniente que você aproprie todos os recursos, tá? Você vem aqui e vai apropriar todos os recursos. Mas como a gente vai ver detalhadamente depois os cadastros dos recursos para realizar as apropriações de recursos, e aqui a gente está falando só sobre término, vamos dar um término sem cadastrar recursos apropriados, tá? Então, por exemplo, eu tenho essa OS não sistemática, ela não vem de uma ITS, está em branco, ela foi gerada aqui, incluída, né? Ou seja, não é uma OS periódica, ao encerrar ela vai estar encerrada, terminada. Eu costumo fazer o seguinte, toda vez que eu encerro, eu crio uma situação SE de serviço executado e deixo em branco todos os campos aqui de programação, ok? Antes. E depois eu termino, né? Bom, é lógico que cada um pode manter, mas só que eu faço isso para justamente ficar dizendo que o serviço está pronto. Você pode até dizer que o serviço está pronto, mas que ainda não vou dar baixa. E pode até programar para uma determinada data para encerrar o OS. Isso é possível também, tem algumas empresas que trabalham assim. Bom, não esquecendo que aqui eu posso ver o log, ou seja, todos os status que essa OS andou passando. Ela foi programada para 10, em 10 de novembro para as 8 horas, depois foi reprogramada para o dia 12, voltou para o dia 12 de novembro, depois para 10 de dezembro,
E assim, agora eu modifiquei para serviço executado, entendeu? Porque qualquer modificação nesses campos em verde, que são os campos relativos à programação, previsão de término, situação e complemento, qualquer coisa que você coloque aqui, ele vai registrar nesse log de planejamento. Por exemplo, ó, agora, nesse exato minuto, às 14h50, eu botei uma informação lá no complemento. Olha lá, eu escrevi então ele já registrou porque é um dos campos verdes, tá? Então, vamos supor que eu vou dar baixa. Vou terminar. Clico em terminar. Descrevo todos os serviços que foram executados. Se for o caso, eu chamo serviços executados padrões, entendeu? Eu posso chamar um serviço padrão e editar. Tá? Eu posso chegar aqui e fazer a edição que eu quiser, ok? Mas vamos supor que eu encerrei a OS descrevendo tudo que tinha. Eu vou mostrar depois, posteriormente, quando eu entrar nos detalhes, a possibilidade de você registrar que tipo de falha ou defeito, que componente falhou, qual foi a causa da falha, a ação tomada ou a tomar. Eu não vou entrar nesse momento agora, porque a gente vai explicar isso melhor quando detalhar o conceito, tá? Então vamos supor que o executor tenha sido o Clóvis, né? E ele terminou S hoje, agora às 13 horas, né? E o João deu o aceite. Bom, aqui, já em outra aula eu mostrei a questão do geração de ação corretiva, OS filha, né? A OS está impressa, pode ser que lá esteja uma qualificação do grau de atendimento realizado pelo João que executou o serviço. Ele considerou bom, estava registrado lá, e eu posso encerrar a OS nesse momento, tá? Algumas empresas que não trabalham com apropriação de pessoas, apenas digito aqui, para não gastei 10 homens-horas, e não se preocupa muito em dizer quem trabalhou nessas 10 homens-horas. Nós aqui não recomendamos isso, recomendamos que sejam feitas apropriações para uma série de relatórios indicadores como backlog, né, e outros. Repara, ele ainda pergunta se eu desejo uma ação corretiva. Eu vou dizer não. O que acontece? Essa OS não está mais, ela foi terminada, ok? Se eu for lá nas terminadas, em histórico, eu só consigo enxergar as terminadas no histórico, tá? No planejamento só vejo OS pendente. Terminadas na data de hoje, com data de término, estou filtrando aqui, com data de término. Hoje, eu vou ver todas as OS foram terminadas hoje. Por exemplo, todas as OS foram terminadas hoje. Inclusive, essa OS que foi agora às 13, né? Essa aqui. Tá vendo? Eu não abri OS filha, né? Apenas registrei que foram 10 homens-horas, né? Ok? Isso aqui é só informativo, tá? Ok? Você repara, é só informativo. Tá? Que aparece inclusive quando você lista, tá vendo? Na listagem eu posso exportar para Excel, eu posso reimportar, tá? Isso eu vou mostrar depois em utilitários. Então essa é a OS é o término de uma OS não sistemática. Se eu tenho uma OS sistemática, eu vou filtrar todas as OS sistemáticas para dar baixa uma delas. Tá aqui, ó, um exemplo, a manutenção preventiva nesse ar-condicionado. Seguindo aquela minha forma, eu vou dizer que o serviço está executado, vou apagar a data de programação, vou confirmar e vou terminar. A diferença de uma sistemática, que ela vem de uma ITS, é que aparecem as tarefas. A tarefa 1 para você responder, estava normal. Eu dou duplo clique e ele passa para a tarefa 2. Qualquer anormalidade, por exemplo, se eu digitar que o estado da limpeza não estava bom, ele obriga que eu digite por que razão não estava bom. Então eu tenho que escrever alguma coisa aqui para ele aceitar essa anormalidade. Assim como não aplicado e não realizado. É como se fosse tivesse justificar. Por exemplo, eu não realizei verifiquei o teste de funcionamento. Não realizei. O sistema obriga que eu digite aqui não realizado devido
tal. Por que que eu não realizei? Eu explico, né? E vai por aí fora. Se a tarefa tem, não adianta eu botar normal, porque tem um parâmetro mínimo e máximo e eu tenho que responder. Então, se eu digo que era para normal entre 2 e 6 amperes, se eu digo que está com 7 amperes, reparem só, ele vai automaticamente marcar como uma tarefa não normal, ó, anormal. E fica esperando eu descrever o que houve, né? Eu descrevo aqui qualquer informação relativa por que estava anormal, né? E ele permite, e ele já marca aqui que essa tarefa, como é importante e anormal, tudo que é anormal não aplicado, ele já marca automaticamente que vai para histórico, tá? Se eu disser, não, essa não é informação relevante, eu desmarco. Isso nós vamos ver também lá, a questão de histórico de tarefas, lá em outro módulo, ok? E vai assim diante, até eu terminar, vamos supor que eu dei baixa em tudo, todas as tarefas, ele vai, como numa OS não sistemática, que serviços foram executados. Eu vou definir falha, defeito, não vou falar isso agora porque nós vamos depois falar mais sobre esse conceito, e vou dizer quem foi o executor, a data de término, aceite, e vou não conforme. Por que só essa não conforme? Porque tem tarefas anormais, não aplicáveis ou não executadas. E ele vai exigir quem for o nome do executor. Por exemplo, foi o Clóvis. E deu baixa hoje, agora, dia 9, às 14 horas. Né? E o aceite, entenda bem, o aceite foi às 14h15. A data de aceite tem sempre maior do que de término. De término é quando o serviço termina de ser executado. E aceite é quando a pessoa coloca em operação. Muito importante que essa data não seja a data que a pessoa assina, e sim que ela realmente aceitou e colocou o equipamento para funcionar, porque isso vai interferir nos indicadores de tempo médio para reparo, indisponibilidade operacional, MTBF, uma série de indicadores, tá? E o João deu um aceite, tá? Eu poderia criar uma ação corretiva ou preventiva e vou confirmar, né? Ok? Ele volta a perguntar se eu não quero gerar uma ação preventiva ou corretiva, eu vou dizer não. Aquela OS foi dada baixa, ela já está no rol das OS terminadas. Ok? Eu espero que tenha ajudado aí vocês, e qualquer dúvida, entre em contato conosco através do nosso site, né, sgserve.com.br, na opção contato. Um grande abraço, até mais. Obrigado.